Olá, bem-vindo ao blog e podcast O Assunto Tributário. Aqui os assuntos científicos do mundo jurídico são tratados sem juridiquês. Juvenil Alves e convidados assinaram mais um tema muito legal e atualizado. Fique atento. 7 lições em 10 minutos essenciais para salvar a sua empresa. Estamos preparando um material muito rico e com muitas informações em 10 minutos, dividido mais ou menos em 7 lições para salvar sua empresa. A nossa ideia é que isso venha atender a todos aqueles que procuram informações sobre como salvar a minha empresa. É hora de aprender, assimilar e salvar a empresa. Frequentemente eu recebo consultas de todas as formas, como também atendo a clientes nos últimos 35 anos que me trazem crise das empresas. No dia de hoje, procurei sintetizar nestas anotações o que eu considero que são fatores decisivos para a ocorrência da crise e as lições que eu reputo fundamentais para que possamos encarar, resolver e sair bem do estresse que também acomete as empresas. Eu considero que dois tipos de causas podem ocorrer que levam à crise às empresas. Vamos chamar de causas internas e causas externas. As causas internas, eu enumerei algumas e certamente deve ocorrer no seio da sua empresa ou de alguém com quem você trabalha. Primeira coisa, as causas internas. Gestão amadora ou má gestão empresarial. Segunda, falta de capital de giro ou desequilíbrio na gerência do capital, ou seja, na gestão financeira. Excesso ou falta, ambas as situações pode ocorrer problema quando não se tem uma boa gestão. Custos elevados frente ao faturamento da empresa. Falta de gestão tributária, escolha equivocada de regimes de tributação, bem como falta de gestão do lapso temporal na liquidação das obrigações tributárias. Eleição equivocada de regimes de tributação. Adoção de regimes societários incompatíveis com a realidade. Estou falando das causas internas de geração de crise. Políticas de marketing ausentes ou equivocadas, deixando de atender os corretos focos e elegendo meios de comunicação incompatíveis com a realidade. Adoção de grandes projetos incompatíveis com as circunstâncias, ou seja, crescimento exagerado, criação de várias unidades, quando o empresário acha que já pode crescer e, na verdade, não tem condições para tal. Aquisições desnecessárias de ativos empresariais, de imóveis, de patrimônios pessoais, enfim, e confusão organizacional, carência de mão de obra e crises internas de gestão. Estas são, em princípio, as razões que eu chamo de causas internas da geração de crise. Vamos às causas externas. Esse ano, particularmente, a Covid-19, que afetou todo o mundo empresarial de um modo geral e era uma situação inesperada. Políticas governamentais ou fiscais que interferem na gestão interna das empresas. Mudança de padrões de consumo ou de hábitos que podem mudar drasticamente
o correr, ou seja, a atividade de uma empresa. Alto custo de insumos ou de mercadorias e custos desproporcionais assumidos pela empresa. Então, eu estou dando, em linhas gerais, duas circunstâncias que separei em 2 capítulos, as internas e as externas, que levam à crise empresarial. Vamos agora, especificamente, ao que eu chamo de remédio para a solução ou mitigação dos efeitos da crise e que eu chamei no início do nosso trabalho de 7 lições em 7 minutos. Primeiramente, gestão da crise. Você tem que ter consciência que tem uma crise em andamento. Primeira coisa, assumir o controle da crise. Segundo, analisar todos os cenários pretéritos e comparar com as atuais ocorrências. Focar na gestão de caixa e no fluxo de caixa, principalmente vendo erros anteriores. Venda imediata de ativos desnecessários, ainda que ativos que possam ser usados no futuro. Desapegue de todo e qualquer ativo e gere caixa. Ativos, além de gerar problema financeiro, gera também problemas de custo tributário, como eu já falei num trabalho que publiquei com o nome de tributação implícita. Renegociação de todo o endividamento. Renegocie imediatamente, seja qualquer espécie de credor. Gestão da dívida tributária passada. Pense em atrasar os tributos, ainda que isso possa ter um impacto financeiro lá na frente, se não houver ilícito fiscal dentro desta gestão. Gestão do endividamento tributário futuro. Chame o seu contador e planeje as obrigações tributárias do futuro. Redução drástica de custos. Definir a política de comunicação da empresa com todos os stakeholders. Liderança. Troque as lideranças da empresa na gestão de crise. Coloque pessoas novas. Mude o controle da gestão. Eleja alguém que seja o gestor do comitê de crise, sobretudo a empresa que esteja fora da administração. Uma pessoa, ou seja, porque terá mais facilidade em entender a empresa. Comunicação interna. Comunique internamente dentro de um princípio razoável de transparência que você passa por crise. Envolva todas as pessoas na gestão da crise. Aí você saberá, inclusive, aquelas que são comprometidas com o seu processo. Foque na estratégia. Esta é a lição 4. Não perca de mira a estratégia que você traçou lá na gestão de crise. Não perca os rumos traçados e as metas que você traçou. Evite judicialização de conflitos. Opte por mediação e conciliação. Tente o mínimo possível evitar judicialização, exceto que você deve cotejar se uma recuperação judicial pode ser interessante para você. Troque a modalidade de contratação de pessoas. Pense na terceirização. Suspenda contrato de trabalhos onerosos, certo? 5. Coteja bem todos os instrumentos jurídicos que você terá à disposição para enfrentar a crise. Direito civil, revisão de contratos, postergação de dívidas revisionais. Procure saber isso se a mediação não for a solução. Melhore os processos críticos, ou seja, melhoria de vendas e no marketing, melhoria de qualidade e, fundamental, melhoria no sistema de controle. E 7, faça uma reestruturação financeira ampla.
Se tudo isso não der certo, procure sócios externos, capitais novos de longo prazo com baixo custo. Se nada disso der certo, pense na hipótese de como fechar o negócio. Mas eu quero dizer, se for seguido essas lições, que eu as coloco também por escrito no nosso blog e no nosso site, eu creio que eu condensei todas as lições fundamentais. Siga-as uma a uma, adapte-as à realidade da sua empresa. E eu espero que, seguindo isto e outras recomendações, você venha salvar a sua empresa.